Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora para mais uma abertura? Então, antes disso, ouvi uma pergunta aqui no canal que eu considerei importante. Disse a minha querida participante do canal: tirar carta para as pessoas conhecidas pode? É, Como é isso? De que jeito faz? Bom, eu tenho uma história pessoal com relação à abertura de cartas para mãe, para filho, para sogra, para todos aqui em casa, e eu acho que eu posso compartilhar pelo menos a experiência. Quanto mais eu fui solicitada ao longo da estrada, no começo, então vamos lá, no começo da minha história, eu abria para todos os meus amigos, com a maior tranquilidade, as pessoas próximas, e eu estava aprendendo o tarô. Qual era a grande vantagem disso? Eu abria as cartas, eu pegava o livro e eu lia o livro. Então, de certa forma, ainda tinha um anteparo ou um paralelismo entre eu e o meu familiar ou amigo, ou enfim, a pessoa próxima, né? Essa que é a grande questão. Eu sabia da vida delas, eu convivia com elas, logo eu estava falando com pessoas próximas. E o livro era muito surpreendente. Isso foi ajudando a quebrar as minhas barreiras de descrença e de descrédito para com o tarô, porque elas existiam, às vezes ainda existem. E a partir daí eu fui percebendo que tanto para aquele para quem a carta saiu e o que estava escrito sobre esse arcano faziam sentido para a pessoa. Sendo assim, eu poderia me valer de falar da carta. É daí que nasce a minha história de dizer que um bom tarólogo é um bom contador de histórias. Se você conhece a história de cada arcano, se você conhece as várias facetas de cada arcano, se você já meio que deu uma mergulhada em cada arcano, você tem coisas para contar sobre ele. E que não precisam sair da sua cachola, da sua inventividade, nem de um lugar obscuro. Então, dentro da própria historicidade, do próprio conteúdo já escrito e legado sobre cada um dos arcanos do tarô, de Marselha até Crowley, até o último na atualidade, a gente vai estar contando praticamente a mesma história. Talvez o meu jeito seja mais do tipo, gosto de falar pelo positivo, o outro seja, gosto de falar mais pelo negativo. Gosto de falar mais pela luz ou pela sombra, gosto de criar independência no outro ou dependência no outro. Isso tudo são opções do tarô. Então, de toda forma, quando se lê cartas para o outro, acho muito válido você ter um livrinho de tarô. Pode ser um livreto, pode ser um livro grande, pode ser o que você quiser do tarô, para além daquilo que você disser, você ler o livro. Primeiro, que isso quebra um pouco a noção de que você esteja sugestionando, ou falando mais do mesmo, ou é porque você me conhece. E pode ser que a pessoa se surpreenda ao ver que alguém escreveu um livro sobre aquela carta que foi tirada para ele e que faz sentido para ele. Então, isso pode ser um saboroso encontro. Mais do que isso, eu que hoje em dia também entendo que o tarô pode ser levado como um jogo de aconselhar. Existe inclusive um jogo que eu super recomendo, né, que é a Jornada do Tarô, onde você pode sentar com as amigas, com os amigos, e todo mundo vai trabalhar suas questões, e todo mundo vai ter suas questões meio que respondidas ou cutucadas, o que já é um processo terapêutico, um encontro terapêutico, uma crise terapêutica muito legal. Mais do que isso, quando a gente está lendo para o outro, a regra que eu trago para falar do tarô, ensinar o tarô, ela tem que ser muito levada a sério. Leia o arcano, leia a carta. Deixe o que você acha, pensa ou julga de lado. E mesmo que você ainda não tenha treinado esse discurso sem julgamento e com a avaliação do que o arcano traz no seu dia a dia, tarológico, taromante, cartomante, experimenta, porque essa é uma postura da linguagem não violenta, é uma forma de você colocar ideias no ar, é uma forma de ter um aproveitamento por parte do outro do que você está contando, né? Gerar curiosidade por aquilo que você esteja instigando e não para sentenciar, avaliar e já
É assim. Então, eu sempre tento trabalhar com esse elástico, como se fosse um tabuleiro com múltiplos movimentos, mesmo que alguns sejam marcados como um checkmate, né? Até o checkmate a gente tem que falar com jeito. Essa é a minha visão sobre isso. Existia uma linguagem, né, muito parecida com a linguagem do médico ou do cuidador do outro, de que já que você tem um envolvimento com o outro, você não vai conseguir cuidar do outro. Sim, é bastante complexo eu me eximir do processo ao ler cartas para o meu marido, consorte, parceiro, namorado, sobre um assunto de trabalho, negócios ou até de família que ele está querendo olhar. Mas se você aprender a se tirar do contexto e fazer o olhar de quem está, né? Isso tem a ver com primeira, segunda e terceira pessoa, de quem está na terceira pessoa, olhando de fora e olhando as cartas, e não o que você acha sobre o que ele está perguntando, e não o seu ponto de vista. Se você se permitir ler de verdade o tarô e perceber o ponto de vista do tarô, do oráculo, daquele momento, né, daquele colapso de onda, eu acho que você vai conseguir ser conselheira de todo mundo sem problemas. E vai parar de sentir medo ou incerteza, né, de projetar no outro alguma coisa, ou não, projeta no arcano então, né? O que é bem complexo, porque o arcano vai sair o arcano que for, e você vai ter que dar conta dele. Tenho mostrado isso aqui nas próprias aberturas que eu faço para mim. Uau, sai uma torre, uau, sai um diabo, uau, sai o que é fácil, o que é difícil. E tudo bem, se você souber encarar isso pelos vários lados que cada arcano traz. Ah, é uma escolha, então você escolhe. Claro, a gente sempre está escolhendo. Eu posso contar a história da sacerdotisa pelo lado papisa, pelo lado papisa Joana, posso escolher falar como as grandes senhoras, como as grandes estudantes, os grandes monastérios. Posso resolver falar das grandes sacerdotisas e brumas de Avalon? Posso. Essas são as escolhas que eu posso ir fazendo. Quais são os enredos que moram ali? Tudo isso para estar falando de um mental observador, acurado, silencioso, pesquisador, poderoso. Então, dentro desse olhar um pouco mais abrangente, eu acho que para cada arcano, a gente pode estar contando uma história para a tia, para o tio, para o primo, né? Sem meter o dedo na história do outro, que é o que a gente acho que meio que desaprendeu. Como é que eu falo para você da sua história sem colocar o dedo na sua história, contando uma outra história? Acho que eu resolvi por aqui essa conversa. Beleza? Então vamos para a abertura de hoje. A abertura de hoje é o sete místico. Gosto dos setes, gosto das aberturas de sete, tem várias variações sobre esse tema, mas é sempre uma abertura bem bacana. Mais do que isso, aqui no canal eu preciso que você tome uma certa atenção se estiver gostando, acompanhando, curtindo, dá aquele joinha bacana, se inscreve no canal, vai fazer parte dessa comunidade, põe o sininho se você quiser as notificações e mais do que isso, compartilhe esse vídeo com quem também curte um tarozinho à tarde, né? Tomando café com bolo. Então, mais do que isso também, se você quer se comprometer com as aberturas e com conhecimentos e com debates abertos e extremamente ecumênicos e diversos que estão acontecendo lá no 365, WhatsApp. A gente tem um link aqui embaixo e no topo do meu canal para você seguir agora e ir lá fazer parte dessa turma calorosa, bacana, gente boa, que tem feito uma diferença na minha caminhada do 365, não só pelo sorteio que você então vai estar fazendo parte, eles também estão fazendo parte para terem uma abertura para si, mas também pelos debates tarológicos, uma delícia, né? Taromânticos, tarot tudo. A gente conversa, a gente questiona, fala de um baralho, fala do outro, dúvidas de um, dúvidas do outro, tem aquele que é mais instigante, tem o que é menos, não tem problema. E tá todo mundo lá pendurado numa boa, até o quanto possa, o quanto considere que seja útil, também é todo mundo livre para ir e todo mundo livre para vir. Combinado? Então, já que a gente está combinado e você segue por lá, eu vou seguir por aqui na minha abertura de hoje.
Então, assim, aqui no 365, abertura de tarô, na semana 19, ó, tô feliz com semana do Sol, arcano do Sol, semana 19, eu vou estar falando com vocês de várias aberturas. Então, a primeira abertura é o sete místico, que a gente vai fazer agora. A gente vai ter, então, na 127, a mensal geral, para a gente aprender a ler por mês, né? Eu acho que eu pulei esse pedaço. Aí a gente tem o Sete Belo, outra abertura, né, para falar um pouco de love, um pouquinho de relação. Um presente de aniversário na 129, o Kairalá, que é a 130, vindo lá do site do Clube do Tarô, que eu recomendo, do Constantino Riema, né, porque ele é um legado para todo mundo que é tarotista, taromante, cartomante, enfim, tarólogo. A kármica do agora, para a gente ler o karma agora, o que está rolando no meu karma agora, que karma é o meu do agora. E na 132, a tiragem da vida. Uma tiragem ampla, grandona, cara de cigana, com alguma coisa misturada, mas bem bacana de fazer. Combinado? Então vamos começar pelo sete místico, abertura 126, né? A gente vai seguir por aqui numa abertura que, além de mística por natureza, por trazer os sete dias da semana, sete cores, sete chakras, e aí vem um monte de sete selos, né? A gente também tem a questão do que o sete pode estar querendo me revelar. Então, é uma abertura que serve para qualquer tema. Você pode trazer o tema que você quiser e você usa. Basta jogar e aproveitar, então, as suas revelações. Uma jogada bastante simples, no sentido de que ela é curtinha, pouca carta. E vamos lá. Bom, carta um, então, a sua situação atual. Se você vai trazer uma situação espiritual, mental, física, emocional, a gente escolhe na hora da mesa. Carta 2, os obstáculos ou problemas, né, para atingir alguma coisa. Então, o que já está de pedra no caminho, defeito, tranqueira. Suas aspirações, desejos e objetivos. Então, quais são, para onde eu quero ir, né? O que eu desejo neste momento ou adiante, né? O que eu estou querendo? Talento a valorizar e usar está na carta 4, um pouquinho acima. Talento a despertar e revelar está na carta 5, um pouquinho abaixo. Na carta 6, os próximos passos. Na carta 7, a tendência forte adiante ou futuro. E ainda cabe uma carta conselho para você dar uma orientada também na finalização. Combinado? Então, essa é a abertura. Espero que você esteja aí com o seu diário, seu caderno, cadernão, né? Pode ser também no tablet. Coloca tudo isso lá, faz um print e bora jogar. Então, vamos seguir aqui para a mesa, vamos fazer um jogo. Tará, cá estamos. Como é uma jogada curta, gente, eu sinceramente gosto demais da ideia de trabalhar arcanos maiores e depois arcanos menores da minha preferência. Vocês vão perceber que isso tem a ver com a escola de cada um, né? A escola de quem gosta muito do vovô acabou me ensinando muito sobre isso, e a escola de quem talvez venha muito da geração mais nova que eu, é o Rider-Waite-Smith quem impera, e de certa forma também é quem constrói os saberes tarológicos do momento, mas não é o único viés, né? A gente poderia estar pensando em outros vieses sempre. Na verdade, tarô pressupõe aprendizagem, aprendizagem contínua, leitura contínua, compra de novos baralhos, né? Tudo isso é bem, bem legal e bem importante de fazer. Então, fiz aqui, ó, o meu embaralhamento, vou pôr aqui no cantinho o meu lequezinho, vou deixar a outra parte para depois. Lembrando que no método europeu, a gente primeiro usa os arcanos maiores, depois os menores. Então, na carta 1, eu quero fazer uma pergunta de verdade de cunho espiritual para mim hoje, né? Vou aproveitar, estamos numa semana, entrando num mês aí e tal, enfim, mas é porque eu estou precisando mesmo. Então, eu quero olhar de um jeito espiritual. No sentido espiritual, como é que está minha vida agora, né? Então, a minha situação atual espiritualmente é essa. Está aqui com esse arcano. Quais são os obstáculos espirituais que eu tenho que enfrentar? As minhas aspirações espirituais estão aonde? Né? A gente já está na terceira carta. O talento que eu tenho, que eu deveria estar valorizando, usando, né? Talento a valorizar e usar.
talento que eu nem sei que tenho e talvez não esteja nem prestando atenção, mas está aqui também. Próximos passos a serem dados estão aqui. E o que tem de futuro ou de tendência mais forte adiante? Eu quero um conselho espiritual final, beleza? Aqui, ó, todo mundo tirado dos arcanos maiores. E aí a gente agora faz o mesmo movimento. Eu acho que uma querida chamou de espelhamento. Eu não vejo como espelhado, eu vejo como compondo, né? Mas vamos lá. Eu já tinha misturado elas aqui, então elas estão bem misturadinhas. Para minha situação atual, trago essa. Para minha questão de obstáculo, esse. Para minha questão dos desejos e objetivos, esse. Para mim, a questão do talento a valorizar esse. Para aquele que eu nem conheço dos meus talentos, esse. Para aquilo que é os próximos passos e o futuro maior. E por que não? Conselho também. Pronto. Puxei um complemento dos arcanos menores para todas as aberturas, né? Todas as casinhas. E lembrando sempre de lembrar vocês, de anotarem para terem a leitura guardada, né? Incorporada. Dois, de que eu posso estar colocando dois, três, quantos eu quiser, na verdade, dos arcanos menores. E ele sempre aqui no método europeu tem como função de direcionamento do arcano maior, como se fosse nessa área que o meu arcano maior tivesse maior possibilidade de ser usado ou não, enfim. Né, que é uma pegada um pouco diferente da mostragem de hoje nas leituras via Rider-Waite-Smith, onde você trabalha 78 cartas e você lê todas elas como sendo apenas a que toma conta daquele assunto e ponto. Então, não tem uma complementariedade de verdade do primeiro assunto. Eu venho de um tempo onde arcanos maiores são aquilo que tem mais informação e seriam muito mais do universo que vem do oráculo mesmo, são os oraculares, e os menores, como eles vieram do mundo do jogo, vieram de um mundo mundano, eles têm muito mais como me direcionar através dos 4 elementos, das 4 forças dentro dos elementos da Terra, tá? Tudo bem, viajei aqui um pouquinho. De vez em quando dou uma viajada, vocês sabem o que acontece, tem uma inspiração, aí a gente solta a inspiração. Então, aqui na mesa, vamos lá. O assunto, então, que não quer calar, é o meu assunto do momento. Eu pedi por ser espiritual. Eu quero olhar para uma questão do espiritual. E aí, né, minha situação espiritual atual, que carta linda, né? E eu estou preocupada e estou querendo me dizer que eu não tenho que preocupar, não. Por quê? Porque, olha, dá uma olhadinha. Não tem arcano mais bonito para falar de espiritualidade do que o arcano do mundo. Ele está envolto por um círculo de proteção feito de folhas de louro, não é? Que representa o Horus Boros, significa o círculo maior da vida, do ir e vir, do infinito, ou talvez também da própria roda de Sansara, ou do meu círculo de sal de proteção, né? Ou do meu círculo de influência. Então, assim, eu estou envolvida, minha situação espiritual está envolvida por esse lindo ornamento, e tendo do lado quase que colado a esse ornamento, a cada 4 cantos, né, em cada canto tem um santo, olha lá. E a gente tem, então, as 4 figuras do arcano maior, né? Marselha é o único momento onde se apresentam, então, os 4 naipes, as 4 forças, os 4 movimentos que virão a seguir nos arcanos menores. Então, a minha espiritualidade está profundamente ligada a esse lugar do mundo, a esse lugar do tarô no momento, ou eu estou centralizada no meu espiritual. E a gente tem as 4 figuras, né, representando os 4 elementos através dos 4 signos fixos do zodíaco. Também poderiam ser os 4 evangelistas, eu sempre confundo eles. Então, só para falar o que eu sei de cor, né, a gente tem
Touro, que é o signo fixo de terra, a gente tem Leão, que é o signo fixo do fogo, a gente tem a Águia, signo fixo da água, porque é a antiga representação, inclusive assim, representação. Ai, Fernanda, mas de quem? Quem que é a águia? É o ar? Não, não, por incrível que pareça, são as águas, e aqui seria a figura de escorpião, outro signo fixo. E por último, o anjo ou o humano, mas ele tem duas asas angélicas, então o anjo aí sim, representando o signo ou o elemento do ar. Né? Por isso que eu fico muito consternada quando se transformam os arcanos menores do ar apenas como os únicos vilões no Rider-Waite-Smith. De qualquer forma, ai que lindeza, estou com 6 de taças. Eu estou recuperando, né? Porque todo 6 é um recuperador, é um refazedor, é um refazimento. Eu estou recuperando o meu centramento espiritual, a minha posição espiritual, que talvez seja a mais importante da vida. Eu estou bem centrada nas águas, né? Eu estou recuperando os sentimentos ligados à espiritualidade lá do meu começo, lá da minha sinestesia, lá do meu lugar sensório, perceptivo. Que legal. Qual é o tropeço, gente? Qual é o problema, o obstáculo, a dificuldade? Mas tinha que aparecer, né? Não, olha que fofo. Adoro quando ele aparece, o diabo. O diabo é meu colega, gente, é colega de todos nós. Então, assim, o arcano do diabo como obstáculo e como problema é justamente eu perder essa lucidez da espiritualidade aberta, que é uma compreensão espiritual ecumênica, eclética, ai, que abrange tudo, agrega tudo, que é o jeito que eu sou mesmo, para algo que tem que se submeter a algum tipo de doutrina ou performance ou jeito de olhar exclusivo, que é o diabo. E claro que todo mundo também vai dizer, mas tem 7 pecados, então. Então, as barreiras e as dificuldades são a materialidade, né? É o mundano, é onde o nosso Satã, Lúcifer, ou o antagonista, mais gosta de operar, que é pegar a gente pela vaidade, pegar a gente pela gula, pegar a gente pela luxúria, pegar a gente pelo ciúme, pegar a gente pela inveja, pegar a gente pela cobiça. E aí vai a vida bem com ele, ando bem com ele. Olha, os dois obstáculos, olha que delícia. Um obstáculo junto com uma rainha de ouros. Então, veja, o maior obstáculo espiritual que eu tenho para enfrentar é na Terra mesmo, com relação às questões materiais da Terra, com relação aos poderosos, poderentos e poderitos da Terra, às disputas de poder, de brilho, de sucesso da Terra. E aí também a grande labuta e a grande necessidade de manutenção, de segurança, de conquista de bens ou de coisas materiais que dão segurança, típicas dessa rainha de ouros. Então, veja, uma rainha de ouros invertida, ou ela é excessiva ou ela é faltante. E um diabo invertido. E o diabo invertido, um obstáculo que já por si só é um arcano que tende ao negativo, ele estando invertido, ele não fica nem bem nem mal. Ele, na verdade, acaba operando mais ainda na sua própria natureza. Então, em todas as tentações. Então, eu que preste atenção nas ações que vão me tentar ao longo do meu caminho de vida para lidar com a espiritualidade e também do quanto eu me aprisiono ou me prendo ou me torno atada às questões da Rainha de Ouros, que gosta muito do fazer, gosta muito de amassar a massa, fazer a pasta, fazer o molho da pasta, depois servir o prato. Então, gosta muito dos processos e gosta muito do fazer com a mão. Pois é, isso pode ser um grave defeito. Terceira posição, a gente tem quais são os meus desejos e aspirações nesse momento da minha vida, a roda da fortuna. Eu tenho um desejo de talentos, eu tenho um desejo
de boa sorte, eu tenho um desejo de sucesso, de viradas oportunas, né, de aberturas de páginas, janelas, caminhos, tenho muito desejo dessa fortuna pessoal. Posso me perder na fortuna mundana, mas aqui eu estou falando muito como fortuna pessoal, a coisa que nos faz sentir ricos e que tem muito a ver com aquilo que eu vim completar nessa minha existência e também com a saúde, o bem-estar, o estar bem na vida. Com o dois de paus, né? é, eu acho que fica uma dica de que eu quero caminhar por duas estradas. Eu tenho vontade de ser bem-sucedida e ter fortuna na vida material e tal, tanto quanto na vida espiritual. Tem lugar para as duas coisas, tem lugar para os dois caminhos, né? Nem tanto céu, nem tanto a terra, mas tem um lugar para o caminho do céu e tem um lugar para o caminho da terra, que eu consiga colocar isso no giro e é o que eu desejo, que isso realmente caminhe parelhado. Qual é o talento que eu tenho que valorizar? Primeiro, qual é o talento que eu tenho, né? Porque de repente eu nem sei que tenho. Eu tenho o talento de estudiosa, é verdade. Eu tenho o talento de pesquisador, eu tenho o talento de leitor, eu tenho o talento de ficar aqui em si mesmando, eu tenho o talento de ficar cutucando, né, os mortos para eles me contarem o que eles escreveram, não importa em que língua que esteja. Eu tenho um talento natural para os estudos e para as revelações. E talvez um talento natural para algumas habilidades, né, psíquicas típicas da papisa, enquanto sensibilidades, né, percepções extrasensoriais e afins. E aí também em paus, olha, lembrando que paus é o fogo, paus tem a ver com o espírito, e a gente está falando do oito de paus. Qual é o meu talento a valorizar e usar? É do quanto eu já me ferramentei, já pus vontade, já pus lenha, né? Já adquiri de biblioteca e leio e releio e olho, reolho, do quanto eu já tenho essas informações todas, de quantos livros eu já tenho nessa caminhada, e botar isso para fazer valer alguma coisa, como eu tenho feito aqui no 365, me inspirando através de todo esse pesquisar, estudar e conhecer, através de outros, através da literatura, e de usar isso com vocês. Eu acho que tem a ver com o 365, essa minha pergunta também, né? Se é do meu caminho espiritual, está aqui. E qual é o talento a despertar, revelar e também usar, né, de uma certa forma? Aí a gente tem o carro, o talento de desbravar, o talento de viajar, o talento de trafegar de um movimento para o outro, o talento da coragem, o talento da gladiadora, o talento da enfrentadora e da viajante, daquela que sabe ir de um lugar para o outro, se não sabe, aprende, né, de boa motorista. E aí, não vou resistir, gente. Eu não vou resistir. Eu tenho que falar para vocês que tem um baralho no Catarse para vocês darem uma olhada, porque é de um querido amigo, parceiro, né, dentro do mundo do tarô, que é do Gil Moura, junto com o Fernando Schitelli. Ah, vou errar o nome dele. Mas está lá no Catarse, chama-se O Tarô Raízes Brasileiras. Vão lá dar uma olhada. Um tarô lindíssimo, lindíssimo, super recomendo. Já encomendei o meu, vai lá encomendar o seu. E aí a gente tem aqui no Taças, né? É, então, assim, eu tenho um talento emocional, afetivo, tipicamente das taças, de ser uma corajosa, de desbravar relações e de gostar das relações, ou de trazer, né, a amorosidade para o meu fazer e para as minhas viagens. Então, eu preciso botar isso mais claro para mim. Talvez eu tenha que olhar para o carro, lá vou eu desenhar o carro, colocar o carro na geladeira, né? Preciso olhar para o as de taças também, estou precisando olhar para o as de taças, para essas liberações. Quais são os meus próximos passos espirituais? São da própria anja da temperança de misturar tudo aquilo que eu já tenho do espiritual com o material, mas sabendo fazer a separação do joio e do trigo, né, para eu poder temperar melhor a minha espiritualidade com palavras e informações úteis, já que é um sete de espadas. Então, aqui eu vou ter que
intelectualizar, pensar mesmo o que que eu posso ainda estar usando como anjo ou como besta, né, no meu Bela e Fera, para dar próximos passos com força, para dar próximos passos mentais, para dar próximos passos na comunicação, na fala, na escrita, não é? Próximos passos com energia e com força, que é para seguir adiante. Tendência forte adiante do mago, nossa, que bênção, não é? Que é abrir um novo mercado, que é uma tendência a me vender melhor, falar melhor, comunicar melhor, uma tendência de ter uma maestria sobre os quatro elementos, mais com vontade e mais revelada, mais certa. Né? Então, está aqui também, junto com o 6 de paus, que me conta que vou estar recuperando o meu mago. Né? Eu juntei com uma das leituras que eu fiz para trás, aonde eu estava com o mago mal aspectado. Então, o que parece, eu estou recuperando o meu mago, ele vai dar uma melhorada. Nós vamos seguir melhor. Olha que legal. Gostei, fiquei contente. Último conselho, né? A tendência forte adiante é eu continuar comunicando, falando, iniciando coisas, mas aqui a gente tem um conselho. Por hora, aquela postura de uma outra, aqui sim, de uma velha senhora do Arcano da Justiça, daquela que transcende o tempo, como uma arte, que fica sempre no lugar do o que temos de importante para agora, qual é a ordem dos fatores e se isso altera ou não o resultado, né? De eu lembrar do pensamento cartesiano, matemático e lógico, de eu tentar pôr a minha cabeça antes dos pés, mas todo mundo junto de preferência. E o próprio 4 de espadas, dizendo que se eu mantiver a ordem ou aquilo que é uma organização, uma seriedade, uma sobriedade, uma resistência, nem que seja sentada, né, uma resiliência de ficar aonde eu acredito que é bom para mim, ou que eu sei fazer, ou que é o meu lugar, eu, com o 4 de espadas, posso ter alguns momentos de segurança, de informação segura e também de um pouco de tranquilidade ou um pouco de descanso. Lembrar dessas questões também pode ser bem importante no 4, que meio que limita, claro, talvez esteja à beira de descobrir que todos nós temos um mental que se limita pelo tempo, se limita pela linguagem, se limita pela historicidade, se limita pelas crenças, né, de um tempo e lugar. Eu gosto muito de pensar que a gente é regulado. Regulado pelo quê? Pelo quando eu nasci. Eu sou de uma geração de 1965, não é? Então, assim, e não tenho como fazer de conta que eu sou de uma geração de 1995. É outra geração, é outro contexto histórico, mundial, ecológico, é outra ideia sobre o planeta e sobre tudo aquilo que existe à nossa volta, não só no quesito ciência, no quesito humanidade, no quesito humano. Então, assim, que eu me lembre das regras do meu tempo, que eu me lembre também de atualizar as regras para o tempo do agora, e que eu descanse um pouco o meu mental, no sentido de continuar buscando, 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 buscando. Não, agora talvez seja a hora de eu sedimentar, de eu deixar tudo realmente decantar no fundo da minha piscina de conhecimento e começarem a brotar coisas a partir daí, né? E que seja tudo super bem-vindo. Então, espiritualmente, que eu lembre das minhas responsabilidades e daquilo com que eu me comprometi, e espiritualmente que eu volte a manipular a minha bancada alquímica, além de fazer tudo o que for necessário entre o céu e a terra, de tudo como está em cima, como está embaixo, para eu trazer coerência no meu movimento espiritual. E é isso é um 7 místico. Eu adorei fazer. Estava precisando de uma leitura para mim nessa semana, e aí lembrando vocês, né, de que se você quer uma leitura dessa para você, então você entra no grupo do 365 WhatsApp que você vai ser sorteado lá e também vai bater um papão com um monte de gente, além de ficar mais pertinho de mim. Bora? Então, gente, eu acho que é isso.
Vou tirar aqui, tirei. Então, ó, aquele famoso um beijo, um queijo, né? Um tarotê bem legal para você nessa semana que tá um pouco mais friazinho, não é? Que eu tô de gargantinha ruim. Então tá bom? Um beijo. A gente se vê amanhã. Valeu.